Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho ou Robson Cidadão. Faça a sua inscrição e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com o ator e pesquisador, também mestre em artes cênicas, está aqui conosco o Franco Fonseca. Seja bem-vindo, Franco, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, querido. Eu também dou boas-vindas a todo mundo que está aí nos ouvindo e nos acompanhando hoje. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do meu trabalho, da pesquisa e atuação em arte nesse mundo em tempos pandêmicos. Muito bem. E vamos falar ainda, além de arte, de espetáculo, de arte cênica e também sobre um curso, né? A nossa temática, o tema dessa entrevista vai ser arte como vírus. E aí eu faço a primeira pergunta: o que é que arte tem a ver com vírus? Na minha concepção e de vários outros autores, eu diria que a arte é completamente viral. A arte acontece como uma infecção, e no caso da arte que eu tenho feito, a arte da cena, as artes que implicam a atuação do corpo, o teatro, a dança, a performance, o circo, são manifestações que dependem do corpo e que se contaminam uma das outras. A arte está contaminada de política, de história, de cultura, de sociedade. A arte ela não se isola nem se separa do corpo, ela é parte e produção desse corpo como um vírus. E ela é mutante também. Essa mutação viral, inclusive, tem uma proporção histórica que a gente nem dá conta. Mas, no caso específico de pensar a arte como um vírus, tudo começou quando, na verdade, eu a ideia de pensar o vírus como metáfora. Pensar a ideia viral, a ideia desse momento que a gente está vivendo agora, como uma grande metáfora, já que a arte usa muito dessa figura no mundo. Mas se pensarmos momentos históricos como a peste de 1720, por exemplo, a peste negra, e outras situações no mundo, como a pandemia que a gente está vendo agora, a arte tem funcionado como um marcador histórico e um divisor para que a gente consiga compreender esse período que está agora envolvendo todos nós. Então, a arte acaba funcionando, na minha compreensão, como um vírus. E de onde surgiu a ideia de desenvolver esse trabalho e transformá-lo numa apresentação e até num curso que nós vamos, ao final da entrevista, divulgar para o nosso telespectador e para o internauta? Olha, deve ter surgido muito antes do que eu lembre, mas em 2015 eu comecei uma pesquisa no teatro, ainda na graduação em teatro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisando as relações de sigilo e segredo que estão dispostas para os corpos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Porque ao mesmo tempo que esse corpo tem o direito de resguardar essa informação como um sigilo, como um próprio segredo, esse corpo é silenciado, esse corpo não pode falar sobre esse assunto para não ter que lidar com alguns estigmas e preconceitos sociais. Então, naquele momento, no teatro, eu estava tentando abordar sobre isso, num espetáculo que se chama De Onde Vem Para Onde Vai SIDA, né, que circulou durante 2 anos na capital potiguar. E depois disso, a minha pesquisa toda se contaminou das temáticas que envolvem a AIDS e as interfaces, gênero, raça e sexualidade. Então, comecei a compreender que esse tema, né, que é a AIDS, por exemplo, esse tema de um vírus, o vírus HIV, que está muito situado no universo biomédico e nas ciências exatas, tinha uma discursividade ainda pequena nas artes da cena, que a gente tinha deixado com que esse poder discursivo, essa narrativa, tomasse força midiática, tomasse força, inclusive popular, a partir do discurso biomédico. Mas a gente não estava debatendo as questões que faltavam para falar da AIDS, as questões sociais, as questões históricas, as questões culturais, que envolvem um vírus que tem uma propagação muito mais social do que orgânica, porque quando eu falo no meu trabalho, seja no teatro, na dança, na performance ou no próprio curso que a gente vai falar, eu não estou falando da AIDS necessariamente e do HIV como um fator biológico, estou falando dos seus aspectos sociais. Né, dessa arte. Inclusive, Franco, Oi. talvez o aspecto social mais impactante quando se fala em AIDS, em vírus HIV, seja a questão do preconceito. Sim.
por muito se tratar apenas da questão ligada à área da saúde, né? Do próprio vírus, deixa de se discutir na sociedade, de se falar de um tema muito importante, que é o preconceito em relação às pessoas que convivem com o vírus da AIDS, né? Até eu peço que você possa falar um pouquinho para as pessoas que nos acompanham, né? Como é a forma correta de se dirigir às pessoas que foram infectadas pelo vírus, por exemplo? Em termos de política pública, né, se a gente for falar de um documento para se referir a essas pessoas, né, então, para se referir a elas como grupo e não como indivíduo, né, se referir a ela como um grupo numa generalização, o que a gente tem pensado que é politicamente correto falar agora é tratar elas como pessoas que vivem com HIV. Então, essa pessoa, ela tem um vírus, ela vive com HIV. Anteriormente já se falava, alguns se referiam literalmente como, fulano é um aidético. Depois começou a se utilizar o termo de dizer portador do vírus HIV. Hoje, a expressão correta, como você falou, é se referir à pessoa que convive com o vírus, não é isso? O meu sonho é que a gente só se refira a essas pessoas em algum momento apenas como pessoas. Mas eu acho que isso só vai ser possível quando a cura ocupar os nossos corpos. Acho que até lá a gente ainda vai precisar desse recurso, especialmente para as políticas públicas e ações afirmativas. Mas sim, o ideal que a gente tem procurado agora é tratar as pessoas como pessoas que vivem com o vírus HIV. E essa discussão ela está presente no curso. Nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre o detalhe do curso, as pessoas que queiram se inscrever. Eu queria que você falasse um pouquinho se essa discussão vai estar presente no curso e se vai se falar também sobre situações de como, digamos assim, como é a convivência dessas pessoas com vírus em sociedade. Uma coisa é a convivência dessas pessoas com elas mesmas e nas suas próprias famílias com o vírus. Outra coisa é quando se pensa na convivência em sociedade, né? Principalmente antes da existência do próprio coquetel, né? Que era uma espécie não de remédio, mas de medicamento que fez com que as pessoas pudessem conviver com mais qualidade de vida com o vírus. Olha, o curso vai tocar nesses temas sim, mas como é um desafio nosso conseguir falar de arte e de artistas, né? Porque as pessoas, o HIV e AIDS, né, o vírus e a doença, são temas mas tão cheios de tabus, de preconceito, e ao mesmo tempo a disputa narrativa, né, de quem pode falar sobre isso está na classe biomédica, a gente entendeu que é um assunto só de saúde, que a gente não fala sobre isso no nosso cotidiano. Então, por exemplo, mesmo em situações onde eu estou do lado de mestres e doutores, às vezes eu tenho que explicar coisas que para mim são óbvias, como a diferença entre o vírus HIV, né, e o processo de adoecimento crônico, que é a AIDS. E eu tenho que fazer essa separação ainda para pessoas que teoricamente, aliás, tiveram acesso. Então, o curso vai acabar falando um pouco sobre essas questões, mas a gente vai tentar ultrapassá-las. A ideia do curso, na real, é conseguir contar da experiência em arte, dos processos criativos das pessoas que vivem com HIV no Brasil, né, especialmente as que eu conheci e trabalhei nos 2 últimos anos. Porque o curso é resultado, o curso é um desdobramento da minha pesquisa de artes cênicas no mestrado. A pesquisa começou em 2018 e eu concluí agora em fevereiro, onde eu investigo processos criativos de artistas que vivem com HIV, né, especialmente brasileiros. E eu tento compreender como que esses corpos falam sobre a AIDS. O que um corpo, por exemplo, que nasceu com HIV, que é uma narrativa que a gente não escuta, não fala sobre as pessoas que são de transmissão vertical. Exato, né, porque a transmissão da mãe para o filho, né? Para o filho. Essa forma de transmissão, né? E ela, infelizmente... Às vezes a pessoa vincula, por exemplo, foi uma relação sexual desprotegida, por exemplo, e a pessoa acabou, digamos, sendo contaminada pelo vírus. Mas existe também essa outra forma e que, independente de como a pessoa acabou, digamos, sendo infectada pelo vírus, o preconceito é o mesmo, né? Claro que sempre vão ter medidas que vão atravessar esse preconceito, né? Se a pessoa é mulher, se a pessoa é pobre, se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, né? As interfaces que são da sociedade vão medir se essa sorofobia é o termo que a gente usa para situações de violência e preconceito contra pessoas
pela sua sorologia, especialmente para o HIV. Então, é o preconceito praticado contra as pessoas que vivem com HIV, nós nomeamos hoje de sorofobia. E aí essa experiência vai ser muito distinta de cada corpo, né? Se o corpo que já nasceu com HIV, por exemplo, não tem um antes e depois dessa experiência. Mas o que me interessa mesmo discutir é como esses corpos de artistas contam essa história. Porque a gente conhece o que a gente sabe o que a medicina disse, a gente sabe o que a capa da Veja disse em 89 sobre o Cazuza, criando aquela imagem que ocupa nossos imaginários até hoje. A gente sabe o que a novela brasileira tem feito no descaso para contar essa história. A gente sabe o que se espalha de boca a boca, mas a gente não sabe o que essas pessoas que convivem, vivem com esse vírus estão contando. E aí a ferramenta que me interessa pensar é como em arte elas conseguem dizer isso de forma ainda mais profunda, reflexiva, porque, para mim, a AIDS faz parte de todo um sistema narrativo que vai muito para além do sexo e da sexualidade. Para mim é sobre gênero, para mim é sobre raça, para mim é sobre classe. E aí eu lhe pergunto, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, quais são, digamos assim, os principais tabus quando se fala em AIDS, né? Você poderia pontuar os principais tabus e também poderia compartilhar com o nosso internauta, o nosso telespectador, digamos assim, como é que o corpo fala e o que é que as pessoas que convivem com o vírus HIV gostariam de transmitir para as outras pessoas. Diferente daquilo que se vê em novela, em televisão, nos telejornais, como você falou há pouco. Olha, primeiro pensando sobre essa ideia de tabu, a gente precisa ser um pouco mais profundo, porque a construção de metáforas para a AIDS, elas são muito intencionadas e bem estruturadas. A ideia de patologização e de adoecimento de um corpo, né, ela está presente para corpos específicos mesmo antes da AIDS. A gente precisa compreender, por exemplo, que quando é que a AIDS vira câncer gay? Quando que a gente começa a chamar, que a gente nem sabia o que era, de câncer gay? No momento, né, final dos anos 70, início dos anos 80, em que a gente ainda tinha no DSM, né, registrado a homossexualidade como uma doença. A gente registrava, né, na psiquiatria e na psicologia a homossexualidade como uma doença. Exato. Uma doença. Então, o corpo homossexual, né, o corpo de práticas homossexuais, era um corpo doente. Mas como que a gente vigiava e punia esse corpo se eu não estou vendo com quem que aquele corpo está transando? Então, eu uso a lógica de gênero, que é, se aquele corpo é afeminado, e aquele corpo tecnicamente é um corpo de homem, então aquele corpo ali é um corpo homossexual. Mesmo que a prática dele não seja homossexual, né? Ele é bicha, ele é gay. Então, a gente já colou um estigma e um tabu para esse corpo. Um preconceito, né? Sim, e antes da AIDS. É importante pensar isso, que isso é antes da AIDS, muito antes da AIDS. A gente já tem isso historicamente sendo desenvolvido antes da AIDS. E aí, quando a gente consegue retirar o status de doença de forma oficial, pelo menos, porque a gente ainda tem aí um monte de igrejas e pessoas pensando a homossexualidade como uma doença e não como um fenômeno natural, presente inclusive na natureza em outros animais. Vendendo a ideia de cura, inclusive. Né? A ideia de cura para o que não é doença. Você é homossexual, você é curado dessa doença, né? Então, a lógica de patologização, ela é ideológica, portanto, ela é imagética, portanto, ela atua no imaginário. Então, esse imaginário para a AIDS, ela está disposto para os nossos corpos antes da AIDS acontecer. Aí, o que acontece? A gente tem a gente tem as primeiras infecções por HIV/AIDS que, historicamente, foram registradas. E a gente tem que lembrar que existe uma distância entre o registro e a experiência. Né? Historicamente, foram registradas primeiro em corpos de pessoas que tinham práticas homossexuais. E aí, o que a gente usa como chave? Que é uma doença de gays, que é um câncer gay. E esse foi o nosso primeiro grande erro histórico para a AIDS, porque a AIDS deixa de ser um problema para a gente investigar enquanto problema social, enquanto problema de saúde, e começa a ser um problema da igreja, um problema de Deus, uma condenação divina e moral, até a página 2. Como um castigo, né? Como um castigo. Então, são... Só falar para o nosso... Rapidamente lhe interrompendo, falar para o nosso telespectador que nos acompanha pela Band, a entrevista fica por aqui, mas o Franco vai dizer como você faz para se inscrever e a entrevista vai continuar no nosso canal no YouTube. Então, acompanhe no Robson Carvalho. Mas, finalizando aqui na Band, antes da gente detalhar esse assunto, eu queria que você divulgasse
como e quando vai acontecer o curso e como fazer para se inscrever, rapidamente. Para quem quiser mais informações, segue primeiro o Ardume Produções, eles vão estar disponibilizando link para inscrição. O Instagram. No Instagram e no Facebook, a partir da semana que vem, a gente vai estar lançando as inscrições. São Ardume 50 Produções, né? Isso, a Ardume Produções, que é um produtor cultural independente do Rio Grande do Norte. E a gente vai estar lançando o curso dessa vez com 60 vagas, sendo 10 bolsas. A gente vai dar 10 bolsas, porque a gente vai divulgar como essas bolsas vão acontecer. O curso vai acontecer na última semana de outubro, de 26 a 30 de outubro. São 5 dias conectados, 5 doses. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dose, onde a gente vai discutir a AIDS como metáfora, a gente vai falar sobre a arte como um vírus, o processo de pessoas que vivem com HIV, que são artistas, e esses processos no mundo, para além de pensar esses tabus que são sociais, políticos, gênero, raça, sexualidade. É importante dizer também que o curso é teórico-prático, ele não é expositivo dialogado, vocês vão ficar 3 horas por dia comigo, né? O investimento é de R$50, o material didático é todo autoral e as divulgações já começaram a rolar na Ardume Produções. Muito bem. Ficamos por aqui para você que nos acompanha na Band, mas a entrevista segue discutindo todos esses temas no nosso canal no YouTube e eu espero você lá. E aí, continuando, Franco Fonseca, artista, mestre em artes cênicas e também conosco, né, falando sobre esse tema importante, até dos cursos que estarão sendo colocados. Eu queria que você continuasse falando, que você estava expondo anteriormente, sobre os tabus, os preconceitos, quando se fala nessa questão das pessoas que convivem com o vírus da AIDS. Então, acho que é importante reafirmar isso de forma muito básica para a gente não ter que ter uma aula de história aqui. Né? Que os processos que desenvolvem o que a gente chama hoje de tabu, de preconceito, etc., os estigmas que causam a xerofobia, que é a violência contra a pessoa que vive com HIV, são processos que demandam muito tempo e investimento de instituições como a igreja, de instituições como o que a gente concebe como família tradicional, de instituições como a gente concebe o Estado, né? O homem cis branco, heterossexual, dizendo para a gente como que a gente tem que ser. E aí, essa estrutura ideológica de adoecimento, e a gente precisa lembrar o que a gente já teve na história, o corpo negro como uma doença, como um corpo sem alma, como um corpo do diabo, e que a gente teve que lutar para mudar isso, né? Então, a gente também teve a mesma coisa... Deveria ser escravizado, né? Exatamente. Não a mesma coisa, de forma assimétrica, mas a lógica de punitivismo e de adoecimento também acontece para os homossexuais, né? A gente começa a desenvolver a ideia de um corpo doente, e quando a AIDS chega, ela cola como luva a essa identidade. Então, por exemplo, mesmo em países onde o primeiro diagnóstico foi de uma pessoa heterossexual, a gente acabou falando da AIDS como câncer gay. Então, a gente tem um dado muito legal para falar sobre isso hoje no Brasil. Hoje, no Brasil, mais de 50% do número de infecções são de heterossexuais. E ninguém fala sobre isso. Mais da metade das infecções do vírus HIV são pessoas que não são homossexuais. Que não são homossexuais, que se declaram heterossexuais. Isso a gente está falando da notificação oficial, nem estamos falando sobre subnotificação. A gente é de um país de homens heterossexuais que não vão ao médico. Esses são os homens que se testaram. Né? Na cultura gay, na cultura homossexual, LGBTQIA+, a gente, ainda bem, com todas as vulnerabilidades que vivemos, sem direitos sexuais, sem direitos reprodutivos sendo explicados para a gente, né? A maioria de nós tem e conhece a cultura da testagem, né, para HIV/AIDS, por quase que uma imposição de medo, de culpa. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi a palavra AIDS, eu era uma criança, e a minha avó disse que AIDS era coisa de bicha. Mas a minha avó não me explicou nem o que era bicha, nem o que era AIDS. Então, eu, enquanto bicha, cresci com medo da AIDS. E aí, viver com HIV sem entender as vulnerabilidades socioeconômicas. E aí é importante dizer, o maior número de infecções no Brasil hoje é em pessoas heterossexuais, especialmente homens, mas quem mais morre de AIDS no Brasil, que aí tem uma distância entre estar com HIV e conseguir viver, e morrer de AIDS, são mulheres negras. Por quê? E por quê? E por quê? Porque a AIDS, como diria um artista, né, que vive com HIV, a Micaela Cirino, é um viés do genocídio da população negra. Por quê? Porque entre
viver com HIV, entre ser diagnosticado e ter acesso ao tratamento, existe um abismo. Hoje, o nosso tratamento é universal e gratuito aqui no Brasil, mas a gente já parou para pensar que a maior parte da distribuição desse tratamento se dá nas capitais e nos centros dessas capitais. Já parou para pensar o que é o deslocamento de uma pessoa que mora na periferia para ter acesso ao tratamento? O próprio comprimido. A gente fala hoje que é só tomar um comprimido que está tudo bem. O próprio acesso a esse comprimido, por exemplo, na capital do Rio Grande do Norte, só se dá em 2 lugares. Na capital inteira do Rio Grande do Norte, a gente só se dá em 2 lugares na capital. Natal do tamanho que é. Em 2014, eram mais de 4.185 novos casos de HIV/AIDS no estado. A maioria concentrada na capital. E a gente só tem 2 lugares para buscar esse remédio. E aí a gente está falando de forma muito básica, de forma muito, até, desculpe a palavra, chula sobre acesso. A gente não fala, por exemplo, de onde é que essas mulheres negras estão, essas que estão morrendo de AIDS. Será que são as mulheres que têm acesso à saúde, as mulheres que têm acesso à educação, as mulheres que têm acesso à informação? São as mesmas mulheres que sofrem violência obstétrica, né? E tem esse registro. E a gente não fala sobre isso, mas é muito mais interessante, né, para um discurso punitivista e de politicagem, falar que é vadiagem, chamar de câncer gay e deixar como um problema das bichas. Deixa elas morrerem, afinal, quem é que se importa com a bicha? Bicha é o feminino de bicho, não é nem animal, não é nem gente. Enquanto isso, no Rio Grande do Norte, que é o lugar de onde eu posso falar, né, a gente tem crianças nascendo e morrendo, nascendo com HIV e morrendo de AIDS. Isso é inadmissível no mundo em que vários países como Cuba já erradicaram a transmissão vertical. E isso eu estou colocando para você questões que são só sociais. Nem estou falando também das questões que são biopolíticas, que são biomédicas, né, que são, enfim, de outras ordens. E por isso que eu acredito que a arte, por atuar no imaginário, consegue chegar em mais pessoas. Muito mais do que o discurso biomédico. Pronto. E aí eu lhe faço a seguinte pergunta, né? Como é que toda essa exposição que você fez nessa entrevista conosco se traduz ou se transmite através da arte, né? Qual é a relação da arte com o corpo em relação a essa questão que você está explicando para o nosso internauta nesse momento? Ora, a arte é uma grande potência de mudança no mundo, e quando eu falo isso não é de forma poética. A arte, inclusive, pode agir com gigantesca violência. Eu não sei se é comum lembrar sobre isso, mas o Brasil foi catequizado com teatro. Então, os portugueses jesuítas, quando chegaram aqui, para dizimar indígenas e para educá-los na sua própria cultura e na sua própria religião, eles usaram o teatro. A arte foi a grande ferramenta para ensinar as leis da polis na Grécia. O teatro, mais uma vez, sendo usado para ensinar leis, para ensinar normas e para incutir os mitos que o Estado julgava importante. Então, a gente tem que pensar a arte como essa grande potência de transformação social. E quando eu falo de transformação social, eu não estou falando do ponto de vista romântico, não. Veja, eu falei de 2 situações de extrema violência. O controle da polis, né, na Grécia, e falei sobre a colonização aqui no Brasil. Estou falando sobre a arte sendo usada por esse poder. Mas imagina só. A conscientização das pessoas. Se a arte é usada de outra forma, se ela é valorizada e usada de outra forma, se em vez de serviço, que é a imagem, que é uma fotografia da capa Veja de 89, que tem o Cazuza de braços cruzados, quase sem peso, com a legenda embaixo, Cazuza, vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Se ao invés dessa imagem, a gente tivesse uma imagem que perguntasse, e você? Você já pensou sobre a cura hoje? Então, o que eu acho que a arte tem pensado, especialmente as pessoas que vivem com HIV, quando trazem suas demandas, né, vai ser sempre muito pessoal e político. As mulheres que nasceram com HIV têm suas próprias... Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem, por exemplo, uma artista que vive com HIV, a Vânia Maria, que tem HIV há mais de 20 anos e que ela vai para o carnaval no Bloco dos Cão, vestida de noiva, toda de branco, no meio daquela lama, e fala assim, eu sou HIV positivo e quero casar. E essa é a demanda dela. Ela é uma mulher que vive com HIV há mais de 20 anos e ela não tem o direito de casar? Não tem o direito de ser amada? E quando Vânia coloca essa noiva no meio do Bloco dos Cão, com essa placa dizendo isso, eu duvido que quem viu não entendeu o recado. Mas até antes disso, o corpo de Vânia era punido. Então a mesma coisa acontece quando a bicha potiguar, como quando o Franco Fonseca, por exemplo, que também vive com HIV,
sou artista vivendo com HIV, quando eu levo isso para a cena e as pessoas estão me xingando, me colocando como culpado, como errado, como que eu tivesse escolhido isso para a minha vida, né? E quando eu falo para essa pessoa assim, agora chuta essa manga, lide com isso, eu entendo e compreendo essa existência. Eu entendo e compreendo, por exemplo, por que somos nós, pessoas que vivemos com HIV, que mais nos preocupamos no mundo com a prevenção, se a gente não tem mais como se prevenir? Por que somos nós que lideramos os projetos, nós que lideramos as ações e os enfrentamentos políticos e sociais para você, pessoa sorofóbica, que pratica preconceito contra a gente, ter o direito ao tratamento, que hoje em dia o coquetel, inclusive, está disponível para pessoas que não vivem com HIV, para que elas não adquiram vírus, como a PrEP, por exemplo. Ou a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. E que são coisas que eu só fiquei sabendo depois que eu contraí o vírus, depois que eu me infectei. Por que isso nunca foi me ensinado antes? E que eu estou fazendo esse trabalho aqui hoje, vindo com você, né? Tipo, ninguém está se pagando para estar aqui falando sobre isso. Por que eu faço esse trabalho hoje? Mas não, é porque eu sou o aidético? É porque eu sou a doença? É porque eu sou a peste? Eu acredito que nós somos a cura. Nós somos a cura. Nós estamos pensando muito mais sobre a cura, sobre o tratamento, sobre os acessos a esses tratamentos e sobre como isso pode se movimentar enquanto imagem e sobre como isso está conectado no Brasil, né, com gênero, com raça, com sexualidade. Quem está discutindo isso são os artistas. São os artistas que vivem com HIV. Quem está pensando mais a cura do que a doença e a morte são os artistas que vivem com HIV. Franco, e é um pouco disso. E a outra pergunta que ele faz é o seguinte: como é que isso, digamos assim, todo esse entendimento que você acabou de compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, como é que isso se reflete no corpo, do ponto de vista de uma encenação, de uma peça? Como é que vocês conseguem conectar esse conhecimento, essas informações ao corpo? Como é que o corpo fala sobre isso? É curioso, porque é como se a gente achasse que a arte pudesse falar sobre tudo, mas não pudesse falar sobre AIDS. Parece que a gente está acostumado a ver sobre tudo. A arte fala sobre tudo. Sobre exatamente tudo. Tudo. Qualquer tema cabe dentro da boca da arte. Mas a AIDS não, precisa de um jeito específico. Eu posso te citar agora, pelo menos de cabeça, 12 artistas vivendo com HIV no Brasil que vão falar de formas diferentes sobre o mesmo tema. Aqui no Rio Grande do Norte eu vou te falar sobre o Biratã Nascimento, que ele faz pinturas, né? Ele tem um trabalho muito voltado para a performance e para as artes plásticas, em que ele constrói imagens que refletem o que eu chamo de afetos colaterais, que são os afetos socioculturais e históricos da sua vida no mundo depois de se descobrir HIV positiva. Né? É uma bicha preta que está contando essa história ali, e quando ele pinta aqueles quadros contando essa história, ele me fala de uma forma. E aí eu posso falar para você também da representatividade alagoana, que a gente tem a Fênix Negra Zion, que é uma bicha que ela é estilista, né? Ela é bailarina e estilista, e ela produz moda a partir das reflexões que a AIDS provocou no corpo dela. Então ela cruza a ideia de raça e as soropositividades dela para produzir moda. E ela faz uns figurinos e umas roupas incríveis. Inclusive, hoje, ela está fazendo uma passarela em Maceió, mostrando os seus trabalhos. Então, é muito diverso, eu não consigo te dizer uma forma. Eu consigo convidar as pessoas que estão nos ouvindo hoje para conhecerem e pesquisarem artistas que vivem com HIV e entender como é que eles contam essa história. O Capa Arancíbia, que é que eu conheci a performance dele em São Paulo, ele pega uma performance da Eleonora Fabião, que é conversa sobre qualquer assunto. Ele coloca uma placa no meio da rua e escreve assim: conversa sobre HIV/AIDS, e coloca essa placa na rua e senta. E as pessoas sentam para conversar com ele sobre o assunto. Então, cada artista vai encontrando uma forma de dizer no mundo os vários aspectos que cabem dentro da AIDS. Muito bacana. Bom, e diante de tudo que nós já abordamos aqui a esse respeito, que informação você considera importante para compartilhar com o nosso telespectador e com o internauta nesse momento? Quando a gente pensa nas pessoas que convivem com o vírus HIV, né, como é que é a dificuldade, o que é que elas sentem, o que é que elas gostariam de transmitir para as outras pessoas, como elas gostariam de ser vistas pelas outras pessoas. Eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito disso e que você complemente
alguma informação que você considere importante e que, porventura, a gente não conversou aqui nesse momento até agora. Eu acho que é comum de todos nós que vivemos com HIV, a gente não é o vírus. Nós gostaríamos de ser vistos como humanos que somos. Humanos, como qualquer um. Como qualquer um. Nós não somos o vírus. Essa é a minha maior mensagem. E eu acho que ela se repete agora, no meio da pandemia, em que a gente acha interessante chamar de vírus chinês. E aí a gente racializa a experiência do coronavírus, por exemplo. E a gente começa a culpar alguém, porque a gente não é capaz de assumir que não é sobre culpa, mas sobre responsabilidade social, socioambiental. Então, sobre as pessoas que vivem com HIV, é que elas são pessoas. E elas só querem ser tratadas como pessoas. Nem a mais, nem a menos. E ter direito à saúde, ter direito à educação e à vida, porque elas pagam impostos. As pessoas que vivem com HIV, elas não são isentas, como as igrejas, de pagar imposto. Elas pagam imposto todos os dias. Elas trabalham, elas estudam e elas querem viver. E elas querem viver livres. Elas querem poder, como a Vânia, casar. Eu quero trabalhar, por exemplo. Sabia que escolas já me negaram trabalho porque não queriam que uma pessoa que vive com HIV desse aula para crianças? É trágico, né? Então, assim, o que a gente quer é ser tratado como gente e que as pessoas possam começar a pensar o HIV e a AIDS como um problema social real. São mais de 40 mil novas infecções no Brasil a cada ano. 40 mil novos casos. Esses são os casos fechados, sabe? E no meu caso específico, né, o meu dizer humano é nos olhe como gente, sim, e nos perceba como os afetos que temos no mundo, sabe? Eu vivo com a minha eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho amor, eu tenho tesão, eu tenho inteligência, potência de trabalho no mundo, eu tenho muitas coisas para além do HIV, entende? E de deixar aqui convidar vocês, é um desafio. Eu desafio vocês a estarem nesse curso por uma semana comigo, convivendo com HIV. Por uma semana, convivendo e pensando se a AIDS, se para você que acha que a AIDS não faz parte da sua vida porque você não é homossexual, para você que acha que é um problema só de gays, de bichos, de pessoas pobres ou de pessoas que vivem com HIV. Porque não é sobre você, mas é para você. É para que você faça parte disso e compreenda que nós todos fazemos parte disso. E o último que eu quero dizer, além de reforçar o convite para o curso, né, que vai acontecer agora no final de outubro, de 26 a 30, né, Arte como um Vírus, cenas pós-coquetel, é que a gente pense sobre a cura. Sim, eu não quero mais comprimidos, eu não quero mais tratamento, eu quero a cura. E uma cura que não venha só numa vacina. Uma cura que seja muito maior, porque bem como o coronavírus, que desmascarou um monte de coisa no nosso país e no mundo, só a cura biomédica não vai ser suficiente. Eu quero uma cura que repare o racismo que está matando o maior número de mulheres pretas. Eu quero uma cura que repare o estigma dos homossexuais. Eu quero uma cura que repare as transmissões verticais que mais acontecem no Nordeste brasileiro. Uma cura que seja social, cultural, política e que invada os nossos corpos para além da vacina. É isso. E uma última palavra, eu queria que você pudesse transmitir para quem nos acompanha nesse momento. A pessoa que esteja infectada com o vírus, mas que não tenha, digamos assim, não sei que palavra eu usaria, mas eu digo assim, essa segurança, essa firmeza, essa clareza de tudo, como você acabou de colocar, né, que talvez esteja encostada no canto, triste, depressiva, sem saber conviver com essa situação, né, com vergonha, com medo, com preconceito, sem ter com quem conversar a respeito disso. O que é que você compartilha com a pessoa que está nessa situação hoje? A primeira coisa é dizer que nós somos uma sociedade que se acostumou a não sofrer, então a gente evita o sofrimento a qualquer momento, né? Uma dor de cabeça tem que ter uma aspirina logo em seguida, a gente não percebe nem sentir ainda a dor de cabeça, às vezes deixar ela passar. Dizer que se eu falo hoje, talvez com segurança e com firmeza sobre esses aspectos, é que, primeiro, eu estudo o tema nas artes há cerca de 5 anos. Segundo, foram muitos processos de dor, processos de abandono e processos que não podem ser romantizados. Então, se hoje eu consigo falar de uma forma que parece segura, eu passei por todo um processo para que isso acontecesse. Esse processo é individual e intransferível, então cada um vai ter o seu. Mas o que eu queria dizer para essa pessoa, que é o que eu queria ter ouvido, quando eu fui diagnosticado, nossa, difícil isso toca muito a gente, nunca...
Eu desejo que essa pessoa se queira viva, que essa pessoa se deseje viva, que ela olhe para ela e que ela deseje a vida e ela pulse a vida. Sabe por quê? Porque se existe uma coisa dentro de mim, sabe, pulsante, contaminosa, perigosíssima, tá no meu sangue. E essa coisa não é o vírus HIV. Essa coisa é a vida. É a vontade de viver e de resistir. Então, que essa pessoa, mesmo dentro dessa situação que vai gerar muita violência social, né, à sua volta, a sorofobia, que essa pessoa consiga lembrar a alegria que ela tem de viver, para conseguir acessar o tratamento, para conseguir enfrentar isso de cabeça erguida, para não sentir culpa, porque não é sobre culpa, e se permitir sofrer, porque dói, dói. E quando sofre, a gente tem que chorar, sabe? Tem que encontrar quem a gente ama de verdade. E o HIV é um separador, às vezes. A gente encontra o verdadeiro amor, né, por nós mesmos, depois que passa por essas situações que te colocam na experiência de pensar a vida e a morte. E encontrar esse verdadeiro amor por si e seguir, que a vida continua. A vida continua. Você que acabou de descobrir HIV positivo, a vida continua. Diferente, agora continua. E é uma outra vida, e somos sempre outros. Ok. Muito obrigado, Franco Fonseca, ator, pesquisador, mestre em artes cênicas, pela sua participação, pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Uma verdadeira aula, né, sobre esse tema muito importante que eu espero que muitas pessoas possam ter acesso e compartilhar. Então, muito obrigado de coração pela sua participação e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a participação, agradeço o encontro. Infelizmente é raro que a gente possa contaminar espaços como esse para poder falar sobre esse assunto que é tão humano. Obrigado.